retorna, né? O mais antigo é que assume. Hein? O mais antigo é que assume. Senhor decano. Tá. Né, doutor Rolar? Senhor decano. Pois então eu cumprimento os colegas, né? O Roland e o desembargador Pedro, a doutora Terezinha, que eu vejo, e a nossa secretária, e peço que ela proceda a leitura da ata da sessão anterior. Certo. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Edivaldo Moura, presidente em exercício desta Câmara. Bom dia, desembargador Pedro de Alcântara. Bom dia, doutor Raimundo Roland. Bom dia, doutora Terezinha, do Ministério Público. Vou dar início à leitura da ata. Ata de julgamento da sessão ordinária por videoconferência da 5ª Câmara de Direito Público, realizada no dia 25/4/2023, publicada no Diário de Justiça 9578, disponibilizada no dia 26 de abril e publicada no dia 27 de abril de 2023. Até a presente data não foi impugnada. Passo a palavra ao desembargador Edivaldo. Em discussão a ata, não havendo objeção, declara aprovada. Ou não? Pronto, a pauta são 8 processos, desembargador Edivaldo. Podemos iniciar pelo processo de número 1, que temos sustentação oral já. Pois pode, o desembargador Pedro Macedo, né? O relator. Isso. A palavra está com você, desembargador Pedro Macedo. O relatório já está no sistema, senhor presidente. O relatório está no sistema, tem sustentação oral, a palavra está com a advogada ou advogado da parte autora. Bom dia. Eu sou Ingra Liberato Pereira Souza, inscrita na OAB 22.359. Represento o município de Piripiri, dentro do processo de número 1 da pauta. Quero cumprimentar os excelentíssimos desembargadores, em nome do presidente Pedro de Alcântara da Silva Macedo. Cumprimento a secretaria, a promotoria aqui presente e os demais colegas advogados. Se trata de uma apelação do município de Piripiri em face da sentença que concedeu a ação monitória interposta pela DRC Comércio Limitada em face do município de Piripiri, em razão de um suposto contrato celebrado entre as partes sobre a prestação de serviço dessa empresa com materiais de saúde no importe do valor de R$ 411.549,64, sendo esse valor um valor muito alto para o município, que implica na sua economia, e ainda mais se tratando de um contrato que é desconhecido pela atual gestão, por não se encontrar em seus arquivos nenhum precedente deste contrato. Então, por desconhecer e se tratando de um valor alto para a economia do município, esse contrato, ele se torna ilíquido, até porque ele não foi caracterizado dentro dessa cobrança o valor de cada material prestado que incorreu neste montante de R$ 411.000. Então, o município alega a iliquidez desse contrato, a sua inexigência e a sua incerteza, pelo fato ainda mais desse contrato como única prova, ele não ser assinado pelo gestor, seja da época em que ele foi firmado, em 2014, seja pela atual gestão. Não foi assinado pelo prefeito municipal e não foi ainda assinado por testemunhas, se tornando um contrato, uma documentação totalmente inexigível para que possa dar razão a essa cobrança, ferindo, portanto, o artigo 1102 do Código de Processo Civil, que trata da ausência do documento hábil para que dê manejo a essa ação. E ainda fere a própria lei da ação monitória, a Lei 9.079, né, que
aduz que é imprescindível a demonstração da prova escrita, na qual conste a existência da dívida certa. Então, essa ausência de prova fere ainda o ônus probatório que incumbe ao autor, que também é rechaçado no Código de Processo Civil. Então, há essa ausência de prova. Não foi demonstrado na entrega desse material pelo qual é cobrado hoje que o município não deu pagamento de nenhuma forma. Eles não demonstraram dentro do seu corpo processual que houve também cobrança posterior à entrega desse material pelo qual hoje eles cobram esse valor. Não houve cobrança via administrativa, não houve exigência por parte da empresa e não houve demonstração comprobatória que alegue que esse valor realmente é devido e que não foi pago pelo município na sua gestão em 2014. Sendo muito estranho a entrega desse valor, a entrega desse material em um valor muito alto e não ter sido pago de nenhuma forma pelo município, pelo qual ele desconhece. Então, o ônus da prova, ele cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E esse ônus do pagamento incumbe, mais uma vez, refuto ao autor. Então, isso fere os princípios da economia, isso fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, logo, não gozando da prova juntada da presunção de força executiva, inviável é a propositura da ação monitória, prescindindo então que os excelentíssimos desembargadores acolham os precedentes da iliquidez e sobre o ônus da prova, assim tornando este mandado inválido, requerendo então a extinção do processo sem a resolução do mérito pela inépcia da demanda. Bem, após as argumentações do município, nós vamos apreciar a preliminar de intempestividade do recurso. Aqui. Parece que é assim. Parece que está o prazo da apelação 15 dias. Vamos, então, ao ponto. Segundo o disposto no artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 dias, contando-se o termo inicial a partir da intimação da decisão. Transcrevo o teor aqui. No entanto, por se tratar de ente público, conta-se em dobro o prazo recursal, conforme dispõe o artigo 183 do Código de Processo Civil. Transcrevo também e prossigo no voto. E ainda na forma do artigo 219 do CPC, abro aspas, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, fecho aspas. No caso, a sentença, hora guerreada, fora disponibilizada no sistema PJE no dia 9/6/2021, e a intimação foi acostada nos autos em 25/8/2021, para a ciência em até 10 dias úteis. O município acusou ciência em 6 de setembro de 2021, iniciando a contagem do dia útil seguinte, em 8 de setembro de 2023, conforme registrado nos informes virtuais da ação originária. Logo, o prazo para interposição do recurso findou em 21/10/2021. No entanto, a apelação civil foi protocolizada somente em 22/10/2021, um dia depois do marco final do prazo, sob a alegativa de que o sistema PJE segundo grau estava indisponível. Apesar do argumento trazido pelo apelante, o município deixou de acostar aos autos a certidão de indisponibilidade para comprovar o ocorrido. Desse modo, é imperioso reconhecer a intempestividade recursal, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º, combinado com o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, a condenação do ente municipal ultrapassa o valor de R$ 411.549,46, motivo pelo qual passo a análise do mérito, em face do reexame necessário.
Nós estamos reconhecendo a intempestividade, mas tendo que apreciar por conta do reexame necessário, senhor presidente. Ou não, desembargador, pode continuar. Muito bem, no mérito. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, abro aspas, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. 1. O pagamento de quantia em dinheiro. 2. A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel. 3. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Fecho aspas. Ainda com base no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, a petição inicial deve conter 1. A importância devida, instruída com memória de cálculo. 2. O valor atual da coisa reclamada. 3. O conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido. Fecho aspas. Verifico em caso que a inicial foi instruída com notas fiscais com aceite e com termo de recebimento de materiais de consumo, discriminando os valores de cada item, o que se mostram aptos para a propositura da ação monitória. Então, inicial instruída com notas fiscais, com aceite e com termo de recebimento do material de consumo. Além disso, acostaram as planilhas de débitos, descrevendo os juros aplicados e correção monetária, o que atende ao disposto na legislação processual civil. A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, descreve de forma genérica que há excesso de execução. No entanto, não indica quais os erros contidos na elaboração do cálculo apresentado pelo autor. Por outro lado, indica em sua planilha os mesmos índices utilizados pelo autor no seu demonstrativo, quais sejam IPCA para a correção monetária e juros simples de 1% ao mês. Desse modo, não vejo razão para a reforma da sentença, uma vez que a planilha que instruiu a inicial monitória obedeceu aos critérios legais de fixação dos índices aplicados à Fazenda Pública para a correção monetária e juros de mora. Por outro lado, registro, a título de esclarecimento, que os débitos da Fazenda Pública, oriundos de sentenças judiciais condenatórias transitadas em julgado, devem respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, na forma do artigo 100 da Constituição Federal. Eu registro aqui, se o próprio município, o ente público, dá ciência do recebimento do material vendido pela autora da ação, isso é a prova consistente de que, de fato, o ente municipal adquiriu esses bens. Adquiriu os bens. Posto isso, conheço da presente remessa necessária, mas lhe nego o provimento para confirmar a sentença ACO, em todos os seus termos, esclarecendo que os débitos da Fazenda Pública, oriundos de sentenças judiciais condenatórias transitadas em julgado, devem respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, na forma do artigo 100 da Constituição Federal, sem parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, que reconhece a intempestividade do recurso, né? E quanto ao mérito, eu estou exatamente acompanhando na íntegra o voto do eminente colega, doutor Roland. Bom dia a todos novamente. Também concordo com o voto do desembargador Pedro Alcântara. A palavra proclama o resultado. Por decisão unânime, nos termos do voto do relator, se reconheceu a intempestividade do recurso, quanto ao mérito foi dado provimento, né? Foi negado provimento ao recurso, pagador? Certo, certo. Certo. Ou não? Sim, sim. Ok, está anotado, desembargador. É o segundo, né? Pode anunciar. Teu nome, secretária? Christian. Christian, é? Isso. Sim, tá bom. Isso. Processo de número 2 também, relator, desembargador. Com a Vanessa, foi não, né? Oi? Não vai na urna com a Vanessa, não, né?
Não ouvi, cortou. A apelada era da secretaria. Tá ligado aqui para mim. Tu não vai para a boca da urna com a Vanessa, não, né? Não, não, vou não. Tenho que ficar aqui. Pronto. O próximo processo de número 2 também é de relatoria do desembargador Pedro de Alcântara. Relatório do sistema, senhor presidente. Relatório do sistema, a palavra. Tem sustentação oral? Tem não, né? Tem sim, da doutora Thaís Guerra Furtado. Apresenta a doutora Thaís Furtado, lá de... A palavra está com Vossa Excelência, doutora. Bom dia, ilustríssimos desembargadores, senhor relator, desembargador Pedro Alcântara, demais colegas. Eu serei breve. A presente apelação, ela se atém a 3 pontos. A sentença de piso, ela condenou o município a restabelecer a extensão de carga horárias para uma servidora que foi aprovada em concurso público para o cargo de professora municipal com a carga horária de 20 horas, de modo que ela vai perfazer 40 horas semanais. A esse despeito, o Data Vênia tem 3 questões que são controversas e vou apresentá-las aqui com o intuito de sua reforma. O primeiro ponto é a ausência de estabilidade. Para que haja a estabilidade de uma carga horária excedente, o servidor ele necessita estar em gozo dessa carga horária a mais por um longo período de tempo e de forma ininterrupta. Embora essa servidora, ela de fato tenha elaborado com a carga horária de 40 horas, a qual ela pleiteia, em momento algum ficou comprovado nos autos, de forma categórica, de forma patente, de que essa realidade, ela se perfez por um longo e constante período de tempo. Nesse sentido, embora ocasionalmente a sua carga horária aumentasse para 20 horas ou reduzisse para 20, ou aumentasse para 40 ou reduzisse para 20, de acordo com o preenchimento das salas de aulas, com a frequência de matrículas dos alunos, esse período ele não se deu sem que houvesse interrupções. Ao revés, essa servidora, inclusive, já pediu 3 licenças sem remuneração, de forma que paralisou a sua prestação laboral. Eu peço vênia para trazer um acordo proferido em 24 de março de 2023 pela Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal do Piauí, nos autos do agrado do instrumento 075, 35, 36, dígitos 72, 2021, 818, sequência de 4 zeros, de relatoria do desembargador Ricardo Gentil. Ele consigna que a carga horária se incorpora ao patrimônio do servidor como direito, o que só ocorre quando o servidor tem carga horária acima daquela para a qual foi contratado pelo prazo mínimo de 5 anos. Nesse sentido, quando os servidores passam mais de 5 anos exercendo carga horária diversa daquela para a qual fizeram o concurso, ter-se-á atingida pela prescrição a possibilidade da administração refluir de sua decisão. O ponto aqui, excelências, é exatamente esse. A servidora, ela não alcança a estabilidade, porque durante esse período, ela não só gozou de 3 licenças sem remuneração, concedidas pela municipalidade, como a sua carga horária não foi cumprida, as 40 horas não se deram de forma constante. Então, ela não alcança a estabilidade justamente por falta do requisito da ininterruptabilidade. Em momento algum, ficou claro que essa extensão da carga horária se deu de forma que não houvessem variações. Pelo contrário, a carga horária dela sempre acompanhava o interesse da municipalidade e a frequência de alunos nas escolas públicas. O segundo ponto que eu gostaria de levantar é que a requerente aduz perseguição política. No entanto, como pode se configurar perseguição política se houve, na verdade, a realização de concurso público? A perseguição ela seria constatada se o gestor retirasse essa extensão de 20 horas e contemplasse um servidor de forma precária, visando unicamente interesses próprios. No entanto, o que houve foi que o gestor ele observou que existia um custo com professores exercendo 40 horas, no entanto que eles não haviam sido aprovados para essa extensão, eles não estavam aptos a receber. Então, ele entendeu que o melhor para a municipalidade seria regularizar a situação desses professores e realizar um concurso público
para preencher essa lacuna que ficou com a regularização dos professores, de forma que, atualmente, os professores concursados, aprovados regularmente, estão preenchendo esse excedente da carga horária. E o último ponto, e o mais grave, é que, se for restabelecida a carga horária de 40 horas para a servidora Domingas, o município não tem onde locá-la, não há uma instituição para a sua lotação. Até porque nós já estamos no mês de maio, as aulas elas já se iniciaram, as salas de aula já foram preenchidas com os alunos e os respectivos professores, e a sua contemplação com a extensão da carga horária geraria um prejuízo à municipalidade, porque inevitavelmente a servidora ela ficaria trabalhando 20 horas, no entanto ela perceberia 40, causando inegável dano ao erário. Com base nesses 3 pontos, que nós requeremos a procedência do recurso de apelação interposto, com a consequente reforma da sentença proferida, de modo a entender não aplicável à servidora a extensão de carga horária pleiteada. Vereador Pedro, terminou a divulgada? Terminou a... Sim, Excelência. A palavra retorna a Vossa Excelência, vereador Pedro Macedo. Desembargador Pedro, o áudio está desligado. Ok. Muito obrigado. Presentes os pressupostos objetivos, subjetivos e de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o apelado suscita em sede preliminar a inépcia da inicial, ante a ausência da causa de pedir. Alegando ainda que a autora não juntou qualquer documento comprobatório que o concurso para qual foi aprovada previa jornada de 40 horas semanais. Antes de adentrar no mérito, passa a análise preliminar suscitada pelo ente público. Como dito, o apelante alega que a apelada não discorreu acerca do pedido e suas especificações de forma clara, pugnando, então, pela extinção do processo e resolução de mérito, por entender que seria inepta a inicial. Todavia, da simples leitura da petição inicial, é possível constatar a causa de pedir e pedido da demanda, qual seja, abro aspas, restabelecer a jornada de trabalho de 40 horas semanais da autora e o pagamento da diferença salarial inerente aos meses em que elaborou apenas 20 horas semanais. Fecho aspas. Com efeito, dispõe o artigo 319, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, que é requisito da inicial a causa de pedir, no qual é composta pelos fatos e fundamentos jurídicos. É adotado, portanto, a teoria da substanciação, na qual cabe ao autor reforçar a causa de pedir com todos os fatos importantes que deram origem ao seu pedido. No presente caso, restam evidenciados os fatos constitutivos e os fundamentos jurídicos do direito alegado pela apelada, não havendo, pois, que falar em inépcia da inicial. Portanto, rejeito a preliminar suscitada, senhor presidente. Eu também rejeito, vereador Pedro Macedo. Doutor Roland. Doutor Roland. Rejeito também. Rejeitada a preliminar. Passa ao mérito. Segundo consta dos autos, a apelada integra o quadro da Secretaria Municipal de Bom Princípio do Piauí, sendo admitido no cargo de professora polivalente em 1 de 7 de 1997, mediante aprovação em concurso público, 20 horas, mas sempre cumpriu a carga horária de 40 horas semanais. Porém, em janeiro de 2017, o ente municipal reduziu a jornada de trabalho da autora para 20 horas semanais, o que implicou na redução do salário base e, por consequência, compromete o orçamento da sua família. Na hipótese, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, a fim de que o ente municipal restabelecesse a carga horária da autora para 40 horas semanais,
como ainda o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastando-se o pedido de danos morais em favor da autora, e isentou o requerido da condenação em custos processuais, ante a Lei Estadual número 4.254, de 88. Bem, o cerne da questão gira em torno da jornada de trabalho da apelada. A respeito do tema, dispõe o artigo 39, caput da Constituição Federal, que os entes públicos instituirão regime jurídico único para seus servidores, o qual é aplicável tanto à administração direta quanto às autarquias e fundações, como na hipótese. Acerca da jornada de trabalho, importa destacar o disposto no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, que impõe aos servidores públicos a observância do artigo 7º, inciso 13, nestes termos. Abro aspas. A duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais. De certo, a exclusão do segundo turno de trabalho dos professores da rede municipal e, de consequência, da vantagem percebida, constitui ato discricionário da administração pública, alicerçado na oportunidade e conveniência. No entanto, faz-se necessário que o ato seja devidamente motivado, assegurando-se o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade, uma vez que atinge direitos ou interesses particulares. Acerca do tema, leciona José dos Santos Carvalho Filho que, em se tratando de atos administrativos discricionários, abro aspas, mais necessária a motivação para, em nome da transparência, permitir-se a sindicabilidade da congruência entre a sua justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade administrativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 50 da Lei Federal número 9.784, de 99, Lei do Processo Administrativo, que, abro aspas, os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem limites ou afetem direitos ou interesses dos administrados. Por sua vez, dispõe para o primeiro da mencionada norma que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Fecho aspas. Ademais, a supressão imotivada da jornada de trabalho e a consequente redução dos vencimentos da apelada violam direitos assegurados pelos artigos 5º, inciso 55, e 7º, incisos 6 e 7, combinado com o artigo 39, ambos da Carta Magna. Transcrevo aqui e prossigo. Por sua vez, dispõe o artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal que, abro aspas, os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Fecho aspas. Assim, considerando que a alteração da carga horária, há muito desempenhada, certamente, resultará em prejuízo ao servidor, incumbe ao município o dever de instaurar prévio procedimento administrativo, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, amparando-se a decisão e motivação idônea, apta a justificar a redução, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, mostra-se ilegal o ato praticado pelo ente público, que implicou na redução de verbas percebidas pela apelada, porque em completa afronta aos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade dos vencimentos. Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça. Transcrevo aqui decisão da desembargadora Eulália, também do desembargador Fernando Lopes, no mesmo sentido. Violação do princípio da separação dos poderes. É certo que cada... Isso aqui já é matéria indiscutível, que o Poder Judiciário pode intervir em situações como essa.
eu passo à frente, pagamento dos honorários advocatícios. A respeito da verba honorária, deve o magistrado fixá-la observando os parâmetros dispostos no artigo 85, parágrafo 2º e 8º do CPC. Transcrevo. Nos termos do parágrafo 2º da suprada norma, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observando-se: 1. O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Fecho aspas. No caso dos autos, o magistrado da qual julgou procedente a ação e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Embora se trate de demanda de baixa complexidade, o percentual arbitrado pelo juiz singular mostra-se adequado e razoável, por ser compatível com os critérios previstos nos parágrafos 2º, 3º e 8º do artigo 85 do CPC, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo por ele despendido. Assim, abro aspas, a revisão dos honorários advocatícios somente é possível quando fixado em valor exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fecho aspas. O que não ocorreu na hipótese, devendo, então, ser mantido quanto fixado na sentença, majorando-se, entretanto, em razão da sucumbência. Esse é o posicionamento desta Corte de Justiça. Transcrevo jurisprudência do TJPI. Aqui, relator do desembargador Francisco Antônio Parrandim Filho. Portanto, forte nos argumentos expostos e firme na jurisprudência pertinente, impõe-se a manutenção da sentença. Posto isso, em condições como o Ministério Público Superior, conheço do presente recurso, mas nego o provimento, mantendo-se, então, a sentença vergastada, porém, majora os honorários sucumbenciais em 5% sobre a verba fixada na origem, totalizando em 15%, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. É como voto, senhor presidente. Eu também conheço e nego o provimento à apelação, mantendo, portanto, a decisão recorrida. Doutor Roland. Também eu concordo com a decisão do desembargador Pedro Alcântara, desembargadores. Decisão unânime nos termos do voto do relator, pelo improvimento do recurso. Anotado. Próximo processo de número 3, a relatoria do desembargador Edivaldo. O relatório está no sistema. Isso, tem a sustentação oral requerida do doutor Saul. Doutor Saul. Dirijo meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores Edivaldo Pereira de Moura, Pedro de Alcântara. Eu vou logo lhe passando essa informação, porque eu vou julgar mais rapidamente possível, né? O mais rapidamente possível, né? Eu estou mantendo o acórdão, né? Em todos os seus termos, até porque não há motivo que possibilite a retratação requerida, né? Pagador, doutor Saúl, pode Perfeito. falar. Bom, eu dirijo meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores Edivaldo Pereira de Moura, Pedro de Alcântara da Silva Macedo, ao excelentíssimo senhor doutor Raimundo Roland Moura de Queiroz, todos os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Christian, claro, também a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Terezinha Borges Campos, e, finalmente, as minhas ilustres colegas advogadas, todos os ilustres colegas advogados, na pessoa das doutoras Thaisa e Ingra, que me antecederam nesta tribuna. O motivo da submissão deste processo, novamente, à Colenda da 5ª Câmara de Direito Público, é a possível dissonância entre o acórdão proferido pela Câmara e um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa possível dissonância foi vislumbrada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça no primeiro exame de admissibilidade que compete aos tribunais de segunda instância com relação a recursos extraordinários, né? Então,
No caso concreto, o acórdão reconheceu o direito à incorporação de uma VPNI, né, entendendo que ela havia sido estipulada para a preservação da irredutibilidade da remuneração no serviço público e, portanto, poderia sim ser incorporada para fins previdenciários na hipótese de aposentadoria ou pensão ao cônjuge. No entanto, o Estado do Piauí interpôs o recurso extraordinário alegando que as verbas que haviam sido posteriormente substituídas pela VPNI eram verbas devidas em razão de um enquadramento que havia sido realizado pela Secretaria de Administração do referido servidor. E este enquadramento é que não poderia ter sido realizado, uma vez que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já inclusive reiterada no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, portanto, com precedente vinculante, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o servidor público que ingressou nos quadros da administração sem prévia admissão em concurso público não é servidor efetivo, ainda que tenha aquela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT. Então, por não ser um servidor efetivo, não tem direito ao enquadramento em carreiras do serviço público, em outras carreiras do serviço público. E, de fato, é isso que se lê em acórdão do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do recurso extraordinário com agravo 1.306.505, né, na qual ficou assentada a seguinte tese, quer dizer, o entendimento jurisprudencial, né? Mas a linguagem que o Supremo usa é essa, diz que fixa teses. A tese de repercussão geral que ficou fixada foi a seguinte: é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 88, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609, em que foi relator o ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 2014. 2014 é o julgamento da ADI, né? 3609. Mas este julgamento aqui, a que eu me refiro, foi realizado em 28 de março de 2022 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, numa reafirmação de jurisprudência que se deu no julgamento desse recurso extraordinário com agravo, né, que eu já mencionei, 1.306.505. Então, com base, considerando este precedente vinculante que a vice-presidência do tribunal encaminhou o caso para um possível juízo de retratação, né? O reenquadramento que deu direito às verbas que posteriormente foram substituídas pela VPNI. Se o reenquadramento não seria devido, com base nessa jurisprudência do Supremo, então, consequentemente, a incorporação da própria VPNI, que é uma consequência, não seria também devida. Por isso, pede-se que ocorra o juízo de retratação para, então, reformular o acórdão, adequando a esse entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Mandado de segurança preventivo, direito administrativo e previdenciário, servidor público, incorporação da vantagem pessoal aos proventos, possibilidade, tema 1157 do Supremo Tribunal Federal, não incidência, juízo de retratação, artigo 1030-2 do Código de Processo Civil, acórdão mantido. Tópico 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo em recurso extraordinário 1.306.505, que discutiu o tema 1157
tratou dos casos de reenquadramento dos servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal sem concurso público. No referido julgado, entendeu a Suprema Corte que tais servidores, por não serem efetivos, não poderiam ser reenquadrados em novo plano de cargos e carreiras. Tópico 2. Por sua vez, o acórdão recorrido versa sobre a incorporação de verba fixa nos proventos de aposentadoria, que inclusive compõe a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária. Tópico 3. Neste contexto, não havendo divergência do acórdão vergastado com o entendimento exarado no regime de repercussão geral, e não existe motivo para a retratação. Tópico 4. Acórdão mantido em todos os seus termos. Magador Pedro Macedo. Acompanho o voto de Vossa Excelência, proferido por Vossa Excelência. Doutor Roland. Também acompanho vossos votos, desembargador. Decisão unânime nos termos do voto que acabo de proferir. Ok, feita a anotação. O próximo também de relatoria do desembargador Edivaldo. A apelação de Bom Jesus, primeira vara civil, apelante é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, Procuradoria Federal do Estado do Piauí, apelado Paulo Sérgio Alves da Silva. Impetrado, aliás, apelante é o INSS, Procuradoria Federal, apelado Paulo Sérgio Alves da Silva, advogado Milton Carvalho de Aragão Duarte. Tem sustentação oral? O relator está no sistema. Tem não, né? Não tem. Então, eu vou também, de forma resumida, apresentar o meu voto. Direito previdenciário. Estou exatamente conhecendo e não dando provimento, e negando provimento, mantendo, portanto, a sentença apelada. Direito previdenciário, apelação cível. Auxílio-doença, redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Alegação de interferência do Poder Judiciário no exame de inelegibilidade do segurado à reabilitação. Tese não acolhida, tema 177 da TNU, entendimento que reforça o dever da autarquia de observar as decisões judiciais. Tópico 1. Comprovada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais, é cabível a concessão de auxílio-doença, devendo reconhecer efeitos financeiros retroativos desde a data da cassação indevida, quando demonstrado que o segurado se encontrava incapacitado desde então, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Tópico 2. Comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor em decorrência de sequelas advindas de acidente do trabalho, através do laudo pericial, é de se concluir que a suspensão do benefício anteriormente concedido mostrou-se indevida, tendo em vista que o mesmo fazia jus à prorrogação do auxílio-doença acidentário. Tópico 3º. Recurso conhecido e não provido. Mantida, portanto, a decisão apelada, desembargador Pedro Macedo. Também acompanho o entendimento do magistrado e acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Roland. Também acompanho vossos votos, desembargador. Eu proclamo o resultado. Recurso conhecido, mas não provido, com a manutenção da decisão apelada. Ok. O próximo também tem sustentação oral, da relatoria do desembargador Edivaldo. Apelação cível,
Teresina, 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Apelado Joaquim Pessoa Cabral. Advogada Maria Núbia dos Santos Souza. Doutor Saúl, né? Senhor desembargador presidente, gostaria de requerer, se fosse possível, que não seria possível pregoar primeiramente o número 7, porque o 5 e o 6, quanto ao 5 e o 6, eu consegui dispensa para a sustentação. Doutor, que a gente também vai fazer a sustentação oral, aí a gente tem outros compromissos, não tem como ser agora mesmo? Não, sem dúvida, porque eu imaginei que não que o caso anterior foi apregoado sem que houvesse sustentação de nenhuma das partes. Então, esse requerimento é apenas para prevenir que não aconteça novamente de ser apregoado o processo sem sustentação. Mas se houver, naturalmente, eu não posso formular requerimento doutor Saúl, contrário. realmente eu não verifiquei isso, mas... contrário, sem dúvida, se houver sustentação, não. Muito obrigado. Certo. Eu verifiquei aqui, esse tem a sustentação da doutora Núbia e os próximos também. Tem sustentação? Tem sim, a doutora Maria Núbia. Sim. O doutor Saúl não vai fazer a sustentação, não é isso? Não, vai não. Não. Certo. Bom dia, excelentíssimo senhor relator, doutor Edivaldo Moura, através do qual cumprimento os demais componentes da Câmara, aos colegas, advogado, procurador do Estado e a doutora secretária. Senhor relator, serei breve em cima da minha fala. No presente caso, excelência, a sentença não deve ser modificada. Primeiro, porque o juízo monocrático, ele teve o cuidado de intimar o Estado do Piauí antes de sentenciar para que expressasse as razões sentenciais, as razões da sua inação processual, que levou ao reconhecimento da prescrição. Segundo, porque o crédito cobrado decorre do atraso na prestação de conta de recursos públicos e que não houve malversação de recursos públicos. Isto posto requer o improvimento da presente apelação. É isso mesmo, excelência. Obrigada. Voto. Tributário, execução, ausência de impulso oficial, paralisação do processo, inércia da parte exequente, prescrição intercorrente, ocorrência, súmula 106 do STJ, descabimento, precedentes. Tópico 1. A execução fiscal é automaticamente suspensa por um ano, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. O prazo de 5 anos da prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo de 1 ano da suspensão da execução fiscal. Tópico 2. Tendo em vista a ausência de diligência útil e a inércia do credor por período superior a 5 anos, contados do último prazo de suspensão do processo deferido pelo juízo, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tópico 3º. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo sem ter havido a suspensão do processo, a marcar formalmente o início do cômputo do prazo prescricional na forma do artigo 40 da LEF, seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente por não ter o exequente promovido nenhuma diligência útil no processo de execução por mais de 5 anos, como ocorreu no caso em julgamento. Tópico 4. A desídia do fisco deve ser aferida objetivamente e não pode ser afastada apenas com base na alegação de que a execução fiscal se submete a impulso oficial pelo órgão julgador, pois este fato, por si só, não retira a responsabilidade do exequente
de conduzir o feito executivo. Tópico 5º. Prescrição intercorrente caracterizada. Recurso conhecido e improvido. Embargador Pedro Macedo, eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso e admitindo que a prescrição se caracterizou. Está caracterizada, portanto. Também reconheço a prescrição, senhor presidente. E acompanho o voto, Vossa Excelência. Também acompanho os vossos votos, desembargador. Decisão unânime nos termos do voto que acabo de proferir. Ok, anotado, desembargador. É o 6º, embargador, parece que o doutor Raul da Saúde também não vai fazer sustentação oral, não, né? Não. Tem sustentação oral aí da parte... Tem, do doutor Antônio Carlos. Do doutor Antônio Carlos, né? Ou não? Doutor Antônio Carlos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, demais desembargadores presentes, cumprimento meu colega de bancada, doutor Saul, e eu serei bastante breve em relação ao tema, porque me parece que o raciocínio a ser aplicado ao caso concreto é justamente o raciocínio que acabou de ser aplicado por essa colenda Câmara no item 5 da pauta. Trata-se de um caso em que é perfeitamente aplicável o precedente vinculante do STJ em relação à prescrição intercorrente. Ou seja, houve a citação no dia 30/13/2005, nos autos está documentado a intimação da Procuradoria, inclusive a petição da Procuradoria informando que não localizou bens penhoráveis, foi solicitadas diligências, todas as diligências solicitadas foram plenamente atendidas pelo Poder Judiciário, o que pode ser afastado completamente inércia, desídia em relação a isso, e trata-se de um prazo bem elástico em relação ao que dispõe o STJ. Estamos falando aqui de um reconhecimento da inexistência de bens penhoráveis em 2009 e até o presente momento não se efetivou a causa interruptiva da prescrição intercorrente eleita pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a efetiva penhora. Então, o que eu destaco aqui é que o STJ, e isso foi bastante acolhido agora na decisão anterior, ele estabeleceu marcos objetivos para que se consiga realmente aplicar a prescrição intercorrente e evitar eternização de demandas. Caso contrário, ficaríamos no subjetivismo de tentar aplicar uma culpa da Procuradoria, culpa do Poder Judiciário, e os processos se eternizariam. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ao definir repetitivo, e com todas as vendas ao Estado do Piauí, esse entendimento vem sendo seguido por essa colenda Quinta Câmara, estabeleceu um marco objetivo, e esse marco objetivo foi plenamente observado e aplicável ao caso concreto. Então, trata-se de uma hipótese de prescrição intercorrente que deve ser e merece ser conhecida por esse egrégio tribunal. Então, com essas brevíssimas palavras, eu ressalto esse ponto para que será levado a julgamento e fico naturalmente à disposição para eventual esclarecimento de fato. Muito obrigado. Entendi perfeitamente as ponderações apresentadas pelo ilustre advogado. É um agravo processo civil, direito tributário, agravo de instrumento, execução fiscal, exceção de pré-executividade, ICMS, penalidade, prescrição intercorrente, pedido de redirecionamento, tema 44444 do STJ, intuito da empresa de não satisfazer o crédito tributário. Importante analisar o entendimento fixado em regime de
repetitivos adotada pelo STJ, especialmente através do que foi firmado na tese do tema 444, cujo acordo foi publicado em 12 de dezembro de 2019. O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato, previsto no artigo 135.3 do Código Tributário Nacional, for precedente a esse ato. Desembargador Edivaldo. Pretensão contra os... Está travando o seu vídeo. E o áudio? Parece que está... Tá... Creio que ok agora. Tá bom, pois eu vou repetir. Importante analisar o entendimento fixado em regime de repetitivo adotado pelo STJ, especialmente através do que foi firmado na tese do tema 444, cujo acordo foi publicado em 12 de dezembro de 2019. O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135.3 do Código de Trânsito Nacional, do Código Tributário Nacional, for precedente a esse ato processual. A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data, pretensão contra os sócios gerentes, do rito do artigo 543 do Código de Processo Civil. O mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível ao sujeito de direito descrito no artigo 135 do Código de Trânsito, do Código Tributário Nacional. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Civil e 792 do Código de Processo Civil atual, combinado com o artigo 185 do Código Tributário Nacional, presunção de fraude contra a Fazenda Pública. Tópico em qualquer hipótese, a descrição da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lastro que se seguiu a citação da empresa originalmente devedora, ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. A Fazenda Pública não restou inerte, levando-se em consideração o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes e infratores, situação em que se enquadra o agravante. Nesse contexto é 30 de 11 de 2009, data que se evidenciou o título da empresa de não satisfazer o crédito tributário já em execução. O pedido de redirecionamento foi protocolado em 12 de 1 de 2012, o que demonstra inexistência de transcurso do prazo prescricional. Eu estou conhecendo e negando o provimento ao agravo, desembargador Pedro Macedo. Também conheço e nego provimento, senhor presidente. Doutor Rolando. Também concordo com o vosso voto, desembargador. Decisão unânime nos termos do voto que acabo de proferir. Ok, anotado, desembargador. O próximo é o de número 7, também de sua relatoria. Sustentação oral do doutor Saul. É 7, né? 7. É apelação cível. Origem Teresina, primeira vara da infância e juventude da comarca Teresina. Apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Apelado ABDSN, representado por ARDS. Advogado Felipe Ribeiro Gonçalves Lira Pádua e outro. Tem sustentação oral? Sim, do doutor Saul. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Saul. Excelentíssimos senhores julgadores, por meio desta apelação civil, o Estado do Piauí devolve duas questões. A primeira delas é a questão relacionada à ausência de competência em razão da pessoa do juízo prolator da sentença. O Estado do Piauí foi inserido no polo passivo da relação processual pela própria parte autora, desde a petição inicial, mas endereçou a petição inicial ao juízo da infância e adolescência, quando, na realidade, para ser coerente com aquela indicação do Estado como réu, deveria ter direcionado a uma das varas da Fazenda Pública da comarca de Teresina. Entretanto, deveria ser, não tendo sido feita a indicação correta pela parte autora, claro, como questão de ordem pública, deveria ter havido o direcionamento, o envio dos autos para um dos órgãos competentes, o que não foi realizado. Então, na realidade, a sentença foi proferida por juízo absolutamente incompetente. Por quê? Porque, claro, a presença do Estado do Piauí atrai a competência das varas da Fazenda Pública, independentemente de qual seja a matéria em discussão. Mas, ainda que seja superado este ponto, que tornaria a sentença nula, por quanto proferida por juízo incompetente, é preciso também examinar uma questão de mérito, que é uma questão técnica, de dogmática de direito civil, não requer grande elucubração e nem complexas discussões morais. Ainda que se admita que, no caso concreto, houve, sim, responsabilidade civil do Estado em razão do ato praticado pelo servidor público, né, pelo agente do Estado, que, na prestação do serviço de saúde, terminou por incorrer em uma ilicitude, gerando dano, produzindo, então, um dano moral em desfavor da parte autora, ainda que se admita a responsabilidade civil do Estado. É claro que, se tratando de um único fato, aquele causador do dano moral,
nós não temos como conceber duas obrigações distintas. É uma só obrigação de indenizar, de reparar o dano moral causado à parte autora. É uma só obrigação. Ainda que a parte autora tenha condições de exigir a satisfação dessa obrigação, tanto do Estado como do agente público, no caso, a médica, a quem se atribuíram os fatos. Então, se é uma única obrigação, e, no caso, houve a admissão de responsabilidade por parte da médica, a ponto de celebrar um acordo, celebrar uma transação, em que transigiu quanto à sua responsabilidade e comprometeu-se ao pagamento de R$ 440 como forma de indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, então aí já está satisfeita a obrigação reparatória. Não seria possível, diante da transação celebrada pela médica, não seria possível uma responsabilização adicional e disjuntiva apenas contra o Estado do Piauí. Porque não existem aqui dois fatos desconexos. Dois fatos, um atribuível ao Estado e outro atribuível à médica. Não. A conduta danosa foi uma só. Foi a conduta da médica. E a responsabilidade civil do Estado, ela vem, por assim dizer, a reboque. Junto com a responsabilidade da médica, porque estava ali no desempenho de função pública. Então, não é possível condenar-se somente o Estado ao pagamento de um valor adicional. Do contrário, que se estaria... Como deve funcionar a responsabilidade civil do Estado? É como dupla garantia, diz o Supremo Tribunal Federal. É uma garantia à pessoa lesada, a pessoa que sofreu dano. Por quê? Porque ela sabe que pode cobrar tanto o agente público como o Estado. Se o agente público for insolvente, é uma garantia para a parte contar com a solvência do Estado. Agora, se também a dupla garantia também é uma garantia para o servidor público. O servidor público sabe que vai desempenhar suas funções e que pode, se dali sobrevier uma demanda judicial por responsabilidade civil, o Estado estará, por assim dizer, como que interposto, posto adiante para, de algum modo, suportar a responsabilidade civil pelos atos que praticar em nome dele. Mas o que não se entende é como sendo, de um mesmo fato, havendo duas condenações distintas. Então, quer dizer, a médica, no caso concreto aqui, a médica resolveu pagar R$ 440 e o juiz de primeira instância entendeu que o Estado deveria, para além dos 4.400 que a médica se comprometeu a pagar, admitindo a culpa, para além a responsabilidade, para além dos 4.400, só o Estado pagaria 4.700. Então, quer dizer, o agente público comete a ilicitude, aí resolve fazer um acordo e o valor que o juiz de primeira instância entendeu que deveria ser o justo é lançado apenas sobre o Estado? Não. Se entende que o valor é vil ou insuficiente, e se o juiz entende que pode se imiscuir no próprio conteúdo da transação, por se tratar ali de um interesse de menor, então que não homologasse o acordo. Não, eu não homologo o acordo, porque eu penso que o direito me permite me imiscuir no mérito da negociação, do acordo, da transação, e eu considero que esse valor é vil, então eu não homologo o acordo. E aí, para condenar em valor maior, R$10.000, condena os dois, a médico e o Estado, porque aí pelo menos o Estado tem ação regressiva. Como eu disse, é uma obrigação só, por isso que o Estado tem ação regressiva. Por mais que seja uma obrigação solidária, mas é uma obrigação só. Mas do jeito que está aqui, o Estado não pode nem cobrar a médica. O Estado vai ser condenado a R$ 4.700, que é um valor maior do que o que a médica pagou, e depois o Estado não pode cobrar da médica. A médica saiu protegida. Ela pagou quanto quis e depois uma parte da dívida ficou só com o Estado, quando só quem cometeu o ilícito foi ela. Então, o que se pede é que seja reformada, a apelação seja provida. Para quê? Para reformar a sentença e excluir a condenação exclusivamente contra o Estado do Piauí, porque a homologação do acordo já houve. A homologação do acordo já houve.
Na pior das hipóteses, que se poderia cogitar é o seguinte: não, a médica não pagou, eu vou cobrar o Estado porque é solidário. Eu vou executar contra o Estado porque é solidário. Isso seria uma coisa. Agora, do modo como está, o Estado está sendo condenado a mais do que quem cometeu o ilícito, que foi a médica. E o pior, o Estado não terá ação regressiva contra a médica. Com todas as linhas devidas, me parece que houve aí erro em judicando. Porque não há como, pelo fato que foi cometido pela médica, eu responsabilizar só o Estado em valor maior. E a médica fica protegida quanto a esse plus, por assim dizer. Então, o Estado, nesses termos, pede que o apelo seja provido. Muito obrigado. Dando provimento à apelação, né, pelo provido e sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Apelação civil, dano moral por demora na realização de exame. Fatos narrados e não comprovados. Ausência de comprovação de abalo emocional. Recurso provido, sentença reformada. O mero desconforto não implica direito à indenização por dano moral, pois é necessário que o evento danoso cause abalo à honra e à moral do ofendido. Haja visto que a simples aflição do autor não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque, na hipótese, a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar a ele um extraordinário abalo moral. Apelo provido e sentença reformada para julgar improcedente a demanda. É como eu estou julgando, desembargador Pedro Macedo, doutor Rolando. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, já que ficou demonstrado aí que não resultou no dano propriamente a justificar a indenização pleiteada. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Doutor Rolando. Também acompanho vossos votos, desembargador. Também concordo com o desembargador Pedro Alcântara. Decisão unânime nos termos do voto que proferir. Ok, anotado, desembargador. Vamos para o último processo da pauta, o de número 8, também de sua relatoria. Não tem sustentação oral. Apelante Antônio Rodrigues Gerongo. Advogado apelante Virgílio Bacelar de Carvalho. Apelado Ministério Público do Estado do Piauí. É conhecido e provido. Direito administrativo e processual civil, apelação, ação civil pública, ato de improbidade administrativa, município de Porto, obrigação de prestar contas, Tribunal de Contas do Estado, atraso, violação aos princípios da administração pública, artigo 11.6 da Lei número 8.429, falta de interesse da União, prescrição intercorrente, irretroatividade, ausência de comprovação de dolo específico, necessidade, precedente do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Tópico 1. A despeito das verbas cuja prestação de conta foi irregular, serem provenientes da União, foram transferidas ao patrimônio do município, o que evidencia estar ausente interesse de um dos entes referido no inciso 1º do artigo 109 da Constituição Federal. Além disso, conforme se vê em ID 9579839, a própria União manifestou seu desinteresse no feito. Tópico 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em agosto de 2022, entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26 de 10 de 2021, data de publicação da norma. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que a LIA
está no âmbito do direito administrativo sancionador e não do direito penal. Portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos. Tópico 3º. Tese fixada no tema 1199 de repetição geral, Supremo Tribunal Federal. É necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10º e 11º da LIA, a presença do elemento subjetivo, dolo. Elemento subjetivo, dolo. Tópico 2. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da moralidade culposa do ato de improbidade administrativa. É irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, repito, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Assim, é preciso que se destaque que agora apenas a forma dolosa se aplica aos tipos de improbidade administrativa, especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário e atentem contra os princípios da administração pública, não havendo mais que se falar na forma culposa, anteriormente admitida com relação aos atos que causem lesão ao erário, sendo esta uma das principais mudanças promovidas pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Tópico 5º. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário extrair dos autos se há prova de que o réu, na condição de ex-gestor de Porto, agiu com dolo, má-fé, no atraso de sua prestação de contas, não bastando para o tipo a mera culpa ou dolo genérico, como alega o autor, ora recorrido. O fato de ter atrasado também em outros anos a prestação de contas, balancete, não justifica por si só a existência de dolo específico que enseje a manutenção da condenação imposta. Recurso conhecido e provido, embargador Pedro, doutor Rolando. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Doutor Rolando. Também acompanho inteiramente os vossos votos, embargador. E eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e provido por unanimidade nos termos do voto que proferi. Está anotado, desembargador Edivaldo. Esse foi o último da pauta. Todos julgados. Eu agradeço pela participação dos colegas, da doutora Terezinha, minha ilustre parente e amiga, doutor Saul, né, os advogados que falaram, e quero lembrar a doutora Terezinha, diga lá para o nosso amigo que o livro que está sendo concluído agora está quase pronto. Convite para o lançamento, que eu irei, desembargador. Leonardo de Moura Fé. Desembargador, eu gostaria de ir para o lançamento, viu? Já estou me oferecendo. Olha, o livro está completo. Agora eles estão pedindo que quem tem alguma informação para passar, né? Viu? Já parece que o livro está quase pronto, né? Estão terminando. Um abraço, um bom dia, um bom almoço para todos. Né? Bom dia. Desembargador Pedro, parabéns pela promoção da Lúcia. Eu fiquei muito satisfeita, eu gosto muito dela.